Meu nome é Caimir, sou instrutor credenciado pelo Detran e hoje a gente vai aí comentar aí sobre o processo de habilitação. Vamos lá. A habilitação, né, ela é dada pelas seguintes características: a PPD, que é a permissão para dirigir, né, quando você aí passa sobre todos os exames aí necessários para a obtenção da primeira habilitação, você recebe aí a permissão para dirigir. Depois aí de um ano, né, de permissão, você vai obter aí a CNH definitiva, que é a Carteira Nacional de Habilitação, e também aí você pode, né, entrar com processo para obter aí a ACC, que é uma autorização aí para conduzir aí os ciclos motores, ok? Veículos de 2 rodas e 50 cilindradas, certo? Então vamos ver. O processo de habilitação, então, nós podemos começar aí com a permissão para dirigir a categoria A, né? Podemos aí iniciar um processo de habilitação para a permissão para dirigir a categoria B também, que é os veículos de 4 rodas, né? E podemos aí também abrir o processo de habilitação para começar aí, né, a permissão para dirigir categoria A e B também, os dois juntos, né, integrados, e aí a autorização também para conduzir o ciclo motor, que é a ACC, né, veículos aí de 2 rodas 50 cilindradas, ok? E podemos aí também começar com o processo, né, de habilitação da provisória aí da ACC e a categoria B. Lá na resolução 168 consta que o candidato ele pode requerer simultaneamente a ACC e a habilitação de categoria B, bem como requerer também a habilitação A e B, as duas juntas, né? Mas submetendo aí a um único exame de aptidão física e mental, né? E avaliação psicológica, desde que esse candidato seja aprovado nesses dois exames aí, né, para dar início à sequência aí do processo de habilitação, ok? Vamos lá então. O requisito básico, tá, para tirar a habilitação, é muito importante aí o candidato saber sobre esse requisito básico. Esse requisito básico, ele é ser penalmente imputável, né, o candidato ele ser aí maior de 18 anos, né, ter 18 anos, ser maior de idade, né, responder aí pelos seus atos perante a lei, ok? Saber ler e escrever, né, ser alfabetizado, independentemente aí de escolaridade, ok? Possuir documento de identidade. Esse documento ele pode ser uma RG, ele pode ser um passaporte, ele pode ser uma carteira de trabalho, tem que ser um documento com foto, ok? E aí possuir também o cadastro de pessoa física, que é o CPF, certo? Então, ser penalmente imputável, a pessoa ser aí, né, responder pelos seus atos perante a lei, ou seja, ter aí completos aí os 18 anos, ok? Vamos dar a sequência. Então, o processo de habilitação, né, ele tem um prazo de validade. Esse prazo de validade, ele é a duração de um ano. Então, o processo que você vai lá na autoescola e monta, tá? Então, leva os documentos necessários, né, para montar esse processo. Então, esse processo, ele tem validade de um ano. Se cair na sua provinha, você tem aí que responder dessa forma aí. Lógico, ele pode ser prorrogado aí por mais um ano, né? Ainda tem essas condições, mas a validade dele é um ano, ok? Beleza? E aí, desde aí, né, da data quando é requerido pelo candidato junto à autoescola, né, e aí fazendo o cadastro no RENASH, ok? Então, validade aí de um ano. Já os exames, ele tem 3 etapas o exame aí para
a obtenção aí da CNH. A primeira etapa é a avaliação psicológica e o exame físico e mental, que é o exame de vista, ok? A segunda etapa, ela está aí referindo aí ao curso teórico, né, o que vocês estão fazendo, e aí o exame teórico também, tá, que é a provinha teórica, ok? Essa é a segunda etapa. Passou-se nessa etapa, vai para a terceira etapa, que é aí, né, vai ter a pré-prática, que é no simulador, né, de direção, e depois aí vai ter as aulas práticas aí, da direção veicular. E depois, finalizando com o exame, com a provinha aí, prática, né, veicular. E aí, se passar, né, nessa prova, nessa terceira etapa, aí vai obter aí a CNH provisória, né, a permissão aí por 1 ano. Aí, após 1 ano, você pega aí a definitiva, ok? O curso teórico é muito importante também a gente saber aí as disciplinas, né, que a gente vê aí que é dada no curso teórico e a carga horária, tá? Então aí no curso teórico eu tenho aí legislação de trânsito 18 horas, né? Então essa matéria é uma matéria grande, né? É um conteúdo grande, então a quantidade de pergunta dessa matéria aí, ela é maior, tá? E eu tenho a direção defensiva, que é 16 horas também, né? Assim, é um conteúdo grande também, então aí cai bastante questões aí relacionadas à direção defensiva. E eu tenho o primeiro socorros, 4 horas, né? Cai em torno de 2, 3 questões aí de primeiros socorros. Meio ambiente e cidadania também, 4 horas aulas, cai em torno de 3 ou 4 questões, né? Mecânica básica do veículo, 3 horas aulas, cai aí umas 2 questões aí de mecânica básica. Então bem tranquilo essas matérias aí por último, né? As mais pesadas, então, são aí legislação e direção defensiva, certo? Mas não é por isso que eu vou aí ficar estudando só legislação, só direção defensiva, ok? Devemos estudar as outras também, porque aí complementa aí a prova, né? Então, errar 2 questões, uma questão, faz muita diferença, tá? Para obter aí a pontuação final, ok? Então aí, totalizando as horas aulas, 45 horas aulas aí, né, no cursinho teórico, ok? Importante aí você assistir o cursinho teórico, né? O cursinho teórico aí dá muita base para você aí ter uma sequência, uma orientação, né? De como aí é essa prova do Detran, né? Como que eu devo fazer, né? Para você ter alguns conhecimentos aí em relação às questões aí elaboradas pelo Detran. Então é importante aí você conhecer aí, fazer, né, esse cursinho teórico para ter um aproveitamento aí melhor na sua prova, ok? A licença de aprendizagem, tá? A licença de aprendizagem de direção veicular, a LADV, tá? Essa LADV, ela é emitida após aí você ter sido aprovado no exame, né, teórico, tá? Na provinha teórica que você vai fazer. Após aí a prova teórica, é liberada a licença de aprendizagem de direção veicular. Então, é expedida, essa licença, ela é expedida pelo Detran, importante você saber disso, ao candidato aprovado no exame teórico, certo? O documento é obrigatório para que você aí possa fazer as aulas práticas veicular. Sem essa licença, você não pode aí ter as aulas práticas, né, veicular, ok? Então, se o candidato, né, ele for aí encontrado conduzindo um veículo em desacordo com o dispositivo da resolução, ou seja, sem acompanhar
acompanhado aí pelo instrutor, né, dirigindo sozinho o veículo, né, ele pode aí ter essa LADV suspensa por 6 meses, ok? Então, muito cuidado aí, né, de não aí dirigir o veículo sem estar acompanhado com o instrutor, ok? O curso prático da direção, tá, no processo de habilitação, no seu processo de habilitação, é da seguinte forma: a primeira habilitação, categoria A, você vai ter aí 20 horas aulas, ok? Na categoria B, 20 horas aulas também, e 5 aulas aí no simulador, certo? Eu posso também adicionar ou fazer mudança de categoria. Então funciona da seguinte forma, né? Quando eu abro um processo de habilitação e eu pego a minha CNH provisória categoria B e eu quero adicionar a categoria A, tá? Eu vou ter aí, vou abrir o processo, né, da categoria A para adicionar ela. Eu vou fazer aí 15 horas aulas. Para a mudança de categoria, né? Para a adição de categoria B, eu tirei, né, a minha habilitação na categoria, né, A, e eu estou com a provisória. E eu quero aí agora fazer a adição da categoria B. Posso? Pode. Tá? Dentro da provisória? Sim, dentro da provisória você pode fazer essas adições, tanto da A como da B. Ok? E aí, para a adição da categoria B, né, você vai fazer aí 20 horas aulas, certo? E para a mudança de categoria, tanto para C, para D e para E, né, lógico, né, você vai ter que ter um tempo, né, de habilitação para fazer essas mudanças para a categoria C, D ou E. E tem algumas categorias que exigem também idade, né, também. Então a gente vai ver mais na frente, tá? Mas aí vai fazer 20 horas aulas aí para essa mudança de categoria, certo? Então, as aulinhas do simulador para a categoria B, ok? Né? 5 horas aulas, né? Essas aulas também da práticas, você vai ter que ter 20% dessas aulas noturnas, né? Está aí lá no Código de Trânsito Brasileiro, então temos que seguir essas normas aí, ok? A ACC, o processo de habilitação de ACC, né, teórico e prático, é da seguinte forma: a ACC é, né, a autorização para conduzir ciclomotor, né? Esse ciclomotor é aí capacidade de 50 cilindradas, certo? Então aí é uma autorização para conduzir ciclomotor, tem um cursinho técnico teórico também, né, que é de 20 horas aulas, e aí eu tenho uma prova, que essa prova ela contém 15 questões, né, e um curso prático aí de direção de 10 horas aulas, ok? E a prova prática é similar aí à categoria A, né? Então, dessa forma aí é o processo aí para, né, a ACC, certo? Se reprovado o aluno na ACC, depois de 5 dias ele pode repetir aí, né, o exame, ok? Diferente um pouco também aí, né, das outras categorias, que é 15 dias. Em vez de ser 15, é 5 dias aí para a ACC. Definições. Essas provas do Detran costuma cobrar aí algumas definições, tá? Então aí a definição de ciclomotor, né, é o veículo automotor de 2 ou 3 rodas cuja cilindrada não exceda 50, né, km, 50 cilindradas, e a velocidade máxima desse veículo 50 km aí por hora, ok? Então, documento necessário para conduzir esse veículo pode ser a ACC, pode ser a categoria A também, ok? Já o veículo automotor de 2 rodas, né,
pode ser aí conduzido pelo condutor em posição sentada, os veículos de motoneta. Motoneta, então, né, veículo automotor de duas rodas e conduzido aí pelo motor na posição sentada. Tá? Já a motocicleta, né, veículo automotor de duas rodas, conduzido aí pelo condutor em posição montada. Então, gente, é muito simples. Motoneta, posição sentada. Motocicleta, posição montada. Veículo automotor de duas rodas, né? E aí, categoria para esses dois veículos: motoneta e motocicleta, categoria A, ok? Bicicleta elétrica, né? Definição aí dela aí é um veículo aí de potência aí de 350 watts, né? A velocidade máxima desse veículo ela é de 25 km por hora. Funcionamento por motor, somente ao pedalar já começa a funcionar, né? Por impulso, e não possui aí acelerador, ok? É um veículo também, né, no trânsito, e aí temos que reportar sobre ele também, ok? A permissão, né, a PPD, o candidato aprovado no exame prático será aí, né, conferida aí, expedida também, né, conferida ou expedida a PPD, né, que é a permissão, né, ou a provisória, tá? Ou a CC aí, provisória com validade de 1 ano. Então, a permissão para a direção, né, é aí validada aí por 1 ano. Tá? O candidato poderá repetir, né, o exame se for reprovado após aí 15 dias. Então, fez a provinha teórica, reprovou, 15 dias depois que você pode aí fazer novamente. Então, por isso que você tem que ir fazer a prova, tem que estar preparado, tá? Porque senão demora, até depois, 15 dias depois, para fazer outra prova, né? Isso aí vai prorrogando, tá? Então aí temos que ir preparado, temos que ir seguro para fazer essa prova, né? Então aí, tudo isso daí depende de que para isso? Depende de assistir as aulinhas online, né? Assistir os vídeos, né, que vai ser disponibilizado lá no canal do YouTube, tá? Tudo isso daí, né, favorece aí você a ter um rendimento melhor na sua prova, certo? A CNH definitiva, né, o portador da PPD ou da ACC provisória poderá aí, após 1 ano, solicitar aí a sua CNH definitiva ou a ACC definitiva, caso não tenha aí cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, reincidência em 2 infrações médias, né? Então, é o seguinte: se o candidato, ele está com a CNH provisória dele e ele tiver uma infração grave ou gravíssima ou 2 médias, tá? Ele perde aí a habilitação. Então, por isso, né, você, né, aluno que conseguiu, né, passar na prova e obteve a CNH aí, né, provisória, tá? Então, respeite as normas de trânsito, né, para evitar infração, para que você não possa aí vir a perder a sua habilitação, ok? A renovação da habilitação, no processo de habilitação, tá, é da seguinte forma, né? A renovação ela se dá, né, com o candidato ser aprovado aí nos nos exames médicos e psicológico, né, obtendo nos seguintes períodos. Então, a renovação da habilitação é assim, ó, é de 5 em 5 anos até 65 anos de idade. Para isso, ele tem que fazer os exames, né, exame médico, que é o exame de vista, e o psicológico. Isso se ele exercer atividade remunerada. Se ele não exercer atividade remunerada, é apenas o exame médico, ok?
De 3 em 3 anos aí, a renovação é dada após aí os 65 anos de idade. E para as categorias C, D e E, ele tem aí que fazer também o exame toxicológico, certo? Beleza? Então, a renovação é desta forma aí. Lógico, né? Está tendo algumas mudanças aí, né? Na resolução, mas ainda nada está estipulado ainda, tá? Então aí falta ainda umas votações aí no plenário, né? Para vir aí essas resoluções vir a funcionar, ok? Beleza? Então vamos lá. O processo de habilitação, relacionado à habilitação, eu tenho as categorias, tá? As categorias e prazos de mudança. Então vamos lá. Categoria A: veículos de 2 rodas ou 3, né? Com ou sem carro lateral. A mudança, né? A adição, né? Para a categoria B é livre, então eu não preciso de tempo, né? Para fazer uma adição da categoria B. Então eu tendo a categoria A qualquer tempo, né? Eu posso aí resolver fazer uma adição da categoria B e é permitido, ok? Categoria B: passageiros até 8 lugares, né? A carga é até 3.500 quilos, né? De peso bruto total, podendo ser aí a categoria B, podendo ter reboque articulado até o limite desta categoria. Então não posso passar aí de 3.500 quilos, certo? Aí a mudança aí da categoria da B para C. Da B para C eu tenho que ter 1 ano de habilitação B, né? E essa categoria AC é para passageiro até 8 lugares também. Carga, né, mais de 3.500 quilos, aí podendo aí ser até 6.000 quilos, peso bruto total, tá? Podendo ter articulado também, né, nessa categoria. Então, e 1 ano, né, o prazo aí é 1 ano de categoria B para a mudança para C. Esse detalhe, né, tá? E não precisa, né, de ter aí 21 anos. É a única mudança da B para C que não precisa de ter idade de 21 anos, ok? Agora, de B para D, eu preciso de 2 anos da categoria B, ter 2 anos de categoria B para fazer aí a mudança para D, ok? E preciso de ter 21 anos, tá? A categoria, né, de C para D é 1 ano de categoria C, tá? E aí, né, a categoria D, o que diferencia ela é aí o passageiro, que é mais de 8 lugares. Peso bruto total, o máximo aí é 6.000 quilos também, ok? Então, categoria C e D, capacidade aí de peso bruto total, o máximo aí é 6.000, certo? 6.000 quilos. Então, para as duas, né? E para a mudança da categoria D para E, é 1 ano de categoria D, né? E também aí passageiro mais de 8 lugares, categoria E, carga até mais de 6.000 quilos, tá? E 21 anos de idade também, né? E da categoria C para E, eu preciso de apenas 1 ano de categoria C, tá? E 21 anos de idade. Lógico, para todas as mudanças de categoria, né, temos uma restrição. Não podemos ter infrações grave, gravíssima ou 2 médias, certo? Não pode ter essas infrações. Se tiver, não tem aí como mudar. O sistema não aceita, tá? Ok? Então, tranquilo aí essa parte também, né? Os veículos para exame, né? Então aí eu tenho a CC, eu tenho o ciclomotor, que é até 50 cilindradas, eu tenho a categoria A, que é a motocicleta, né? 120, mais de 120 cilindradas, né?
Eu tenho o veículo, né, que é para a categoria B, veículo automotor de 4 rodas, né, até 8 lugares. Eu tenho aí, né, a categoria C, que é caminhão, né, aí o mínimo 6.000, né, o 6.000 peso bruto total, né, e categoria D, o ônibus aí mínimo aí 20 lugares, ok? E categoria E, né, para os articulados, né, reboque, no mínimo aí 6.000 quilos, tá? Peso bruto total, ok? Então aí os exames, os veículos aí para exames. É bem tranquilo essa parte, bem legal, né? E quem aí quer seguir carreira, né, na parte aí de motorista, temos aí o transporte coletivo, que tem que estar, né, exerce atividade remunerada lá no campo de observação da CNH, e o requisito aí mínimo aí é ter aí categoria D ou E, ter 21 anos de idade, ter o curso aí de transporte coletivo, né, não estar sobre o efeito de suspensão ou cassação da CNH também. Então, o transporte coletivo é desta forma aí. O transporte escolar, né, também tem que conter lá que exerce atividade remunerada, né, lá no campo de observação da CNH. Requisito aí para esse transporte escolar, categoria D ou E, 21 anos de idade, curso de transporte escolar também, né, e não estar aí sobre efeito de suspensão ou cassação da CNH. Outros detalhes relacionados ao veículo, muito importante, né? Este veículo aí, ele contém aí, ele tem que ter, né, uma faixa amarela de 40 centímetros de largura, né? Ele tem que estar aí registrado veículo de transporte passageiro, né? As escritas, né, tem que estar aí a escrita em cor preta, né, escolar, tá? Se o veículo for amarelo, inverte, né, a faixa é preta e as escritas em amarelo, ok? E aí o veículo ele tem que estar devidamente registrado, né, como de passageiro, inspeção aí semestral, né, sempre vai ter aí para manter uma segurança. O cinto de segurança tem que estar aí, é equipamento obrigatório, e os lugares, né, tem que estar aí devidamente com os cintos de segurança todos aí em bom estado, né? Luzes de posição, né, vermelha e amarela, e para esse veículo aí é obrigatório aí o tacógrafo também, né? E hoje também é exigido aí a câmera, né? As câmeras aí, né, frontal e traseira do veículo, ok? O transporte de produtos perigosos também tem que estar, né, exerce atividade remunerada lá no campo lá de observação da sua CNH, ok? Os requisitos para trabalhar nesta área mínimo categoria B, C, D ou E. Ter 21 anos de idade, curso de cargas perigosas, né? Não estar aí sobre efeito de suspensão ou cassação da CNH, tá? Então, esses aí o requisito aí para trabalhar como transporte de produtos perigosos. O transporte de cargas indivisíveis é da seguinte forma: precisa de também estar lá, exerce atividade remunerada no campo de observação lá da sua CNH, né? Requisitos para trabalhar: categoria C, D ou E. Ter 21 anos de idade, curso específico de cargas indivisíveis e não estar aí suspenso ou com a sua CNH cassada, ok? Temos aí o transporte também de emergência. Então, nesse transporte de emergência, temos que ter também lá no campo de observação da CNH, exerce atividade remunerada, requisitos, né, para trabalhar nesta área: categoria A, categoria B, categoria C, D ou E. Ter 21 anos de idade, curso aí, né, do veículo de emergência, não estar sob efeito de suspensão ou cassação da CNH,
ok? Então, muito importante, né, a gente falar aí dessas atividades, né, desses veículos. É uma área, né, que cada vez cresce mais, né, e não para, né? Tanto é que mesmo com a pandemia, essas áreas aí não vieram a parar, tá? A área de motorista não para, ok? Então, quem quiser seguir a carreira, né, está aí, né, explanado aí, todos os cursos aí relacionados aos cursos de motorista, certo? Aí eu tenho aí também motofrete, mototáxi, tá? Esses também aí, essa atividade, ela requer curso, ela requer alguns requisitos também. Tem que constar na sua habilitação, que exerce atividade remunerada, o que é exigido aí, categoria A, no mínimo 2 anos de categoria A, ok? 21 anos de idade, curso aí de motofrete ou mototáxi, e não pode ter aí, né, suspensão ou cassação na CNH, ok? Essa atividade, ela é uma autorização pelo Detran, né? Tem que ter o registro do veículo de aluguel, equipamento aí com mata-cachorro, antena corta-pipas, né? A inspeção desse veículo é semestral também pela prefeitura, tá? E tem aí que ter o baú, né? Um baú aí dentro das especificações aí do CONTRAN, ok? Certinho? Então vamos lá. Os candidatos, tá? Com necessidades especiais, eles podem também habilitar-se, desde que, tá, o veículo seja adaptado à sua deficiência, desde que preencha os pré-requisitos exigidos, desde que seja aprovado nos exames para comissão avaliadora especializada. Então vai ter uma comissão de médicos que vai avaliar esse candidato, ok? Mas também ele consegue aí, né, ter aí essa habilitação, certo? Ok? Joinha, cai na sua prova isso daqui. O candidato estrangeiro, né, o condutor, candidato não, o condutor, tá, que chega no país, ele tem 180 dias que pode aí dirigir com a habilitação dele. Após essa data, para ele regularizar, né, no nosso país, ele tem que fazer aí o exame de aptidão física e mental e avaliação psicológica, ok? Então, ó, repetindo, isso é questão de prova, tá? O condutor estrangeiro que vier para o nosso país, o Brasil, ele tem 180 dias aí para que pode aí dirigir, né, sem problema algum. Após 180 dias, certo? Ele tem que aí fazer os exames de aptidão física, mental e avaliação psicológica. Essa oportunidade que dá para o estrangeiro no nosso país é devido à Convenção de Viena, tá? Então a Convenção de Viena é que possibilitou aí esse acordo, ok? Entre os países aí que fez aí essa Convenção de Viena, certo? Ok? Cai na prova. Agora vamos falar aí, né, de um assunto aí que cai também muito na sua prova aí do Detran, que é cobrado bastante esse assunto, que é o Sistema Nacional de Trânsito. Tá? Então vamos entender um pouco sobre esse sistema. É assim, ó, o conjunto de órgãos, né, o Sistema Nacional de Trânsito, ele é um conjunto de órgãos e entidades de trânsito da União, do Estado, do Distrito Federal e município, ok? O Sistema Nacional de Trânsito, ele tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento,
ele tem a finalidade de exercício de administração, ele tem a atividade de normatização, ele tem a atividade de registro de veículo, ele tem a atividade de formação e habilitação de condutores, ele tem a atividade, né, de fiscalização, ele tem a atividade de aplicação de penalidade e ele tem aí a atividade também de julgamento de recursos. Okay? Vamos falar depois sobre cada um deles. Okay? O órgão é um órgão complexo, grande, né, que aí a gente vai aí pegar e falar sobre cada órgão aí do Sistema Nacional de Trânsito. Cai nas suas provas, tá? Então aí, importante aí a gente entender sobre isso. Vamos lá então. Ó, é da seguinte forma, tá? O Sistema Nacional de Trânsito, os órgãos, né, são eles normativos, tá? Os normativos, eles se dividem, tá, no CONTRAN, que é federal, CETRAN e CONTRADIF, que é estadual. Ó, vai uma dica aí, ó, cara. Vai uma dica aí para você, ó. Os normativos sempre começam com a letrinha C, tá? Então, os normativos, ele começa com a letrinha C. Então, ó, CONTRAN, CETRAN e CONTRADIF. Esses são os normativos. CONTRAN federal, CETRAN e CONTRADIF estadual, certo? Os órgãos executivos de trânsito, DENATRAN, que é federal, o DETRAN, que é estadual, e os órgãos executivos de trânsito municipal, certo? Então, temos que saber desses órgãos, não podemos esquecer, hein? Tá? Então, ó, os órgãos agora executivo rodoviário, tá? É o DENIT e também aí a NTT federal. Os órgãos executivos rodoviários, temos também aí o DER, né, que é o Departamento de Estrada e Rodagem, e ele é aí estadual, ok? E aí eu tenho os órgãos executivos rodoviários também, o municipal, que é o órgão executivo rodoviário municipal, ok? Então, o municipal vai cuidar aí do perímetro ali, né, daquele município, das rodovias, né, municipais, né, estradas municipais. Então, ele vai aí cuidar dessa parte aí do perímetro municipal, ok? Os órgãos fiscalizadores, né, eu tenho a PRF, que é federal, Polícia Rodoviária Federal. Eu tenho os órgãos fiscalizadores PM, que é estadual, Polícia Militar, né? E eu tenho aí o órgão fiscalizador aí, Agente de Trânsito Municipal, que faz parte aí do município, ok? E tenho, por último aí, os órgãos recursais. O órgão recursais é aquele órgão que você recorre às suas multas, é o órgão que vai olhar, né, essa parte aí das multas relacionadas aí aos condutores, ok? Então eu tenho esse órgão, se chama JARI, né, que é a Junta Administrativa de Recursos da Infração, e ele é federal, estadual e municipal também, certo? Então aí, terminando aí de falar aí dos órgãos, né, do Sistema Nacional de Trânsito. Ó, isso cai na sua prova, ok? Então, continuando com o Sistema Nacional de Trânsito, falando aí sobre as suas atribuições. Então, vamos lá. O CONTRAN, ele tem atribuição, ou seja, qual que é a sua função, a sua atividade, né? O CONTRAN, então, ele estabelece as normas, resoluções, né? Ele coordena aí o Sistema Nacional de Trânsito, e o CONTRAN também estabelece as câmaras temáticas, ok? As câmaras temáticas, depois aí nós vamos comentar sobre elas, tá? O DENATRAN, a atribuição dele, ou a função,
registro da CNH, né, o RENASH, e o registro do veículo, RENAVAN. Okay? Essa é a parte aí do DENATRAN. E aí depois a atribuição do DETRAN, formação de condutores e expedição da CNH e LADV. E a JARI, né, a sua atribuição é julgar aí os recursos de infrações, ok? Então aí, muito importante também a gente saber dessas atribuições desses órgãos aí, né, do Sistema Nacional de Trânsito, ok? E atribuição é função, né, é atividade que esses órgãos realizam, ok? Documentação dos veículos, tá? A documentação dos veículos é muito importante aí a gente saber dessa documentação, tá? Cai aí, né? É cobrado em prova, tá? Então vamos falar do recibo. O recibo é o CRV, ele é o recibo do veículo, certo? É cobrado muito em prova o seguinte, cobrado em prova do recibo. Quando que eu tenho que fazer, né, emitir um novo recibo? Então, a emissão de um novo recibo é quando eu trocar de propriedade, quando eu fazer a mudança de município, quando eu alterar a característica do veículo, tá? Quando eu fazer uma mudança de categoria também do veículo. Então, essas partes aí, se tiver feito, tem que fazer aí tem que emitir uma segunda via do recibo. Então, a emissão de uma segunda via do recibo é relacionado à troca do proprietário, a mudança de município, alteração da característica e aí mudança de categoria, certo? Beleza. Outro documento do veículo é o CRLV, tá? É o documento do veículo mesmo, é o verdinho, né? Então aí é o certificado de registro, licenciamento de veículo, ok? E aí eu tenho o seguro obrigatório, que é o DPVAT, né? Ele que vai indenizar as vítimas de acidente de trânsito com invalidez permanente, né? Ou morte, ok? Então aí, DPVAT é isso daí. Documentos obrigatórios. Então, importante eu saber dos documentos obrigatórios, né, que cobra na prova, tá? E cobra também, né, você conduzir no seu veículo. Então, vamos lá? Vamos saber, então, desses documentos? Ó, a CNH é um documento obrigatório. PPD também é um documento, né, obrigatório. A ACC também é um documento aí obrigatório, ok? O CRLV é um documento obrigatório também, certo? Lógico, tem também a seguinte situação aí para o documento do veículo, né? É dispensado a apresentação do documento, né, quando aí for possível verificar via sistema informatizado. Então aí, tendo aí um sistema informatizado para consulta, é dispensado aí a apresentação do documento, né, o original, o papel, ok? Beleza? Essa parte também ela é muito importante e cobra nas provas, tá? Costuma cobrar nas provas do DETRAN, né? Então, veículo relacionado à compra e venda. E é importante também para o seu dia a dia, né? Você saber o que você deve fazer quando vender um veículo, quando comprar um veículo, né? Qual o procedimento, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu levo multa. Então vamos ver isso agora, tá? Então, ó, o comprador de um veículo, ele tem 30 dias para transferir esse veículo para o seu nome. Se ele não transferir, ele vai receber uma multa e vai receber uma pontuação aí de 5 pontos, que é uma multa grave, né?
pelo descumprimento desta determinação aí, que ele tem que transferir em 30 dias, ok? Outro detalhe, não fica livre o vendedor, tá? O vendedor também do veículo, ele tem um prazo de 30 dias para apresentar ao órgão de trânsito o comunicado de venda do veículo, estando sujeito à corresponsabilidade jurídica em caso de sinistro com o veículo. Ou seja, eu vendi o meu veículo para uma outra pessoa, essa pessoa não transferiu o veículo, eu não fiz o comunicado de compra e venda, e aí teve um acidente com esse veículo, ele está no meu nome, e nesse acidente veio a falecer 3 pessoas, 2 pessoas, eu estou envolvido também judicialmente nesse acidente, ok? Então, cuidado aí, né? Certo? Identificação dos veículos. Na parte externa, tá? Tem que ter placa dianteira e traseira, né? Obrigatório aí a numeração do chassi e monobloco, tá? Olha só, lá no artigo 230, né? Conduzir o veículo com lacre, inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer outro elemento de identificação violado ou falsificado, infração gravíssima, multa e remoção do veículo para regularizar, ok? Certinho, gente? Estamos aí, ó. Vamos continuar o nosso trabalho, hein, gente? Vamos lá. Ó, classificação dos veículos, tá? A classificação dos veículos é pela tração, e na tração eu tenho veículo automotor, veículo elétrico, veículo de tração animal, veículo de propulsão humana, veículo de reboque, né? E semi-reboque também, ok? Aí eu tenho classificação quanto à espécie, tá? Passageiro, de carga, misto, né? Que é o caminhoneta, tá? Eu tenho o especial, eu tenho o de coleção, eu tenho o de tracionador, eu tenho de competição. Então todos esses aí são classificação em espécie, ok? Classificação pela categoria: particular, aluguel, oficial, aprendizagem, diplomático, experiência, fabricante e de coleção, ok? Então a classificação dos veículos são essas, cai em prova, tá? Então essas perguntinhas aí caem com frequência. As placas de identificação do veículo, eu tenho particular, fundo cinza, caracteres preto, eu tenho o de aluguel, fundo vermelho, caracteres branco, eu tenho de aprendizagem, que é o fundo branco e caracteres vermelhos, eu tenho o de oficial, que é fundo branco e caracteres preto, eu tenho de experiência e fabricação, são as mesmas cores, tá? São fundo verde e caracteres branco. E eu tenho diplomático, que é fundo azul e caracteres branco. Eu tenho de autoridades, que é fundo preto e caracteres dourado. Eu tenho colecionador, que é fundo preto e caracteres cinza. E o novo modelo aí da nossa placa aí, Mercosul, ok? O modelo da placa Mercosul, tarja azul escrita em branca e a bandeira nacional do lado direito, né? E parte inferior, fundo branco, caracteres preto, ok? Então aí, na sua prova, muita atenção aí, gente, na sua prova é pedido dessa forma, tá? Ó, vai pedir assim, identifique a placa, né, que é fundo branco e caracteres vermelho. Então aí você tem que colocar lá, identificar o que? Aprendizagem, ok? Vai marcar aprendizagem, certo? Então a perguntinha das placas é dessa jeito aí, ok? Joia? Uma dica aí, hein?
não vai errar. Dimensões dos veículos, tá? Então aí eu tenho veículo simples, né, de 14 metros, eu tenho veículo articulado de 18 metros e 60 centímetros, eu tenho os veículos, né, com reboque, que é os 19 metros e 80 centímetros, e eu tenho o veículo aí cegonha, né, 22 metros e 40 centímetros. A largura máxima aí desses veículos, né, 2 metros e 60 centímetros, e a altura máxima 4 metros e 40 centímetros, ok? Então, gente, equipamento obrigatório para os veículos são catadióptico, tá? Refletores aí traseiros de cor vermelha, extintor de incêndio, né, para os veículos aí a partir da categoria C agora, que é obrigatório, né? Categoria B não é mais. Tacógrafo, né, para veículos de categoria C em diante, chave de fenda para esses veículos também, tanto para o B como para o C, cinto de segurança, e para as bicicletas aí, né, dispositivo sonoro, catadióptico e retrovisores aí, né, esquerdo, ok? Então, gente, vamos fazer uma questão aí comentada, tá? Primeira questão comentada aí: marque a alternativa incorreta. São pré-requisitos a candidato aí à habilitação. Então, os requisitos aí. Mas olha só, marcar a incorreta, tá? Então, muito cuidado, muita atenção quando tiver uma palavrinha incorreta. Vamos lá. Questão A, né? Ser maior de 18 anos. Letrinha B, saber ler e escrever. Letrinha C, possuir documento de identificação. E letrinha D, possuir cadastro de pessoa física. Gente, olha só a pegadinha dessa questão. Ó, veja só. Saber ler e escrever, o candidato tem que saber ler e escrever. A gente viu isso. Possuir documento de identificação, também RG, CPF, né? RG, né? O carteira de trabalho, né? E aí também o passaporte também. Documento com foto, certo? Então aí tem que ter esse documento de identificação. Possuir cadastro de pessoa física, CPF, também, tá? Saber ler e escrever também. Então, restou a letrinha A. E olha só o detalhe, tá? Ser maior de 18 anos? Não, tá? Tem que ter 18 anos. Então, uma palavrinha faz a diferença. Então, temos que ler com atenção. Certo? Ok? Segunda. Sobre o processo de habilitação. Marque a alternativa falsa. O candidato poderá requerer simultaneamente as categorias A e B. Beleza, ele pode obter simultaneamente as duas, A e B. Tá certinho. Eu tenho que marcar a falsa, né? Letrinha B. O processo de habilitação tem validade de 1 ano? Sim. O processo seu que você monta lá na autoescola, ele tem validade de 1 ano. Tá certinho. Ok? Beleza. Letrinha C. Com a ACC, o condutor poderá conduzir motonetas? Não. Ele não pode conduzir aí motonetas. Ele pode conduzir veículos de 50 cilindradas. Motonetas não. Então, a alternativa que eu tenho que marcar, que é falsa, é a letrinha C. Certo? Beleza? Tá vendo? Temos que ler aí essas questões, né, com muito cuidado. Ok? Beleza? Questão 3. Qual das alternativas corresponde a um documento dispensado do porte mediante a consulta
em sistema próprio, ou seja, do sistema que eles têm lá, os guardas, né? Então, qual documento? A gente comentou, falou isso agorinha, tá? Então, ó, Carteira Nacional de Habilitação? Não. Permissão para dirigir? Também não. Autorização para conduzir ciclomotores? Também não. Certificado de licenciamento anual? Sim. O documento do veículo. Então, se tem o sistema para consultar, então aí não precisa de portar, não precisa de apresentar ele, certo? Então aí é tudo tranquilo, ok? Beleza? Quarta questão. Marque a alternativa incorreta. Incorreta. De novo. Será necessária a confecção de um novo CRV. O que é o CRV? O recibo do veículo. Então, ó, letrinha A. Anualmente, desde que o veículo esteja em dia com seus tributos e multas, né? Anualmente, eu tenho aí que emitir um novo CRV, tá? Quando ele está aí anualmente, desde que esteja em dia com os tributos e multas, não, né? Tá? Eu tenho que emitir ele somente quando for transferida a propriedade do veículo, quando alterar qualquer característica do veículo, aí eu tenho que emitir um novo CRV, tá? Quando aí eu mudar a categoria do veículo, então aí eu tenho que emitir um novo CRV também, ok? Então a letrinha incorreta é a letrinha A. E aí vamos finalizar, né, as nossas questões comentadas hoje. Vai ter dia, tá? Vai ter aulinha que vai ser só questão comentada, ok? Isso aí, beleza? Muito obrigado, tá? Por, né, estar aí presente. E aí, curta lá o nosso canal, dá o seu joinha e inscreva no nosso canal, ok? Até mais.